Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele e este seminário integra a disciplina de Bioquímica 2 com a professora Cristiane Matê. O assunto do meu seminário vai ser a bioquímica da Covid-19 e o tema do meu trabalho vão ser os mecanismos comuns à síndrome pós-Covid e a depressão. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho sobre os principais mecanismos de entrada do vírus SARS-CoV na célula do hospedeiro. Vou falar também sobre a síndrome pós-Covid e como tudo isso tem a ver com sintomas depressivos que permanecem em alguns indivíduos que já se recuperaram da Covid-19. Então, contextualizando um pouco o trabalho para vocês rapidinho, hã, já são bem descritas na literatura algumas síndromes que se desenvolvem depois de uma infecção viral, né. A gente tem a exemplo da esclerose múltipla que surge depois da infecção pelo vírus Epstein-Barr, o vírus da mononucleose, né. E a gente também sabe que a síndrome de Guillain-Barré também pode acontecer depois da infecção pelo Zika vírus. Então, mais especificamente sobre a família dos coronavírus, as sequelas depois da infecção, ou seja, depois que tu já se curou da doença, da Covid-19 em si, elas são bem mistas e afetam todos os sistemas do corpo humano, né. Mas aqui a gente vai se ater um pouco sobre o sistema nervoso central. Então as principais sequelas relatadas são polineuropatias, encefalites e o AVC isquêmico. Também tem relatos de alucinações, convulsões, paralisia e outras desordens, neuropáticas, né, tem bastante dor neuropática e também os transtornos neuropsiquiátricos. Então, da onde surgiu essa hipótese toda, né? A comunidade científica se pôs a pensar uma hipótese do porquê que essas coisas estariam relacionadas, e começaram algumas revisões sistemáticas para tentar linkar alguns marcadores que teriam em comum e, e para isso guiar futuras pesquisas, né? Então, trazendo aqui os principais artigos que eu trouxe para embasar meu trabalho. São 3 artigos de revisão, sendo que um deles é uma revisão sistemática, e ele se propõe a descrever esses mecanismos, que interrelacionados com a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e a sintomatologia da depressão. Já adianto aqui para vocês que mais para o final do vídeo a gente vai entrar, na depressão como um transtorno, né, no transtorno de depressão maior, que é uma psicopatologia por si só, mas aqui nesses artigos de revisão os autores não se atêm muito a essa classificação do DSM-5, e eles não fazem distinção entre depressão unipolar e bipolar, por exemplo, também não fazem distinção entre transtornos afetivos e de humor, é mais em relação ao sintoma, da depressão que está descrito tanto em transtornos psiquiátricos de base, quanto na tal da síndrome pós-Covid. Salvo as devidas proporções e, né, tudo mais. Mas é um sintoma que incomoda bastante gente depois que se recupera da doença. Então, antes de tudo, eu vou deixar aqui uma observação e uma delimitação sobre o trabalho, né, sobre o seminário, como um todo. É importante lembrar que quando a gente fala de depressão, de transtornos, neuropsiquiátricos, de saúde mental de forma geral, a gente tem que lembrar que esses são transtornos, multifatoriais, ou seja, as manifestações fenotípicas dependem da predisposição genética em associação com o ambiente, né. Então, o modelo biopsicossocial é o aceito atualmente em saúde mental, e ele coloca que a saúde mental depende dessas 3 esferas, né, os fatores biológicos, psicológicos e socioambientais. Então por que eu falei isso, né, por que que eu dei esse disclaimer todo? É para falar que vale lembrar, né, que a avaliação dos impactos da Covid-19 na saúde mental, hã, essa avaliação é impossível de dissociar os fatores psicossociais dos fatores biológicos, né. É simples, a gente tá num contexto todo de pandemia, com isolamento social, um estresse social, mudança no hábito dos indivíduos, o medo microbiológico e a exacerbação de todas as vulnerabilidades socioeconômicas, né, elas são potencializadas. Tudo isso tem uma influência muito grande, na saúde mental dos indivíduos. E claro, se a pessoa já tinha qualquer tendência, seja biológica, seja psicossocial, a ter esse sintoma, depressivo, a pandemia como um todo vai ter um impacto gigantesco sobre isso, né. Hã, mas o que que eu quero dizer aqui com isso? Que no meu trabalho, nesse seminário no caso, e esses artigos de revisão, eles se limitam aos padrões moleculares, né, ou seja, são aos fatores biológicos.
tanto porque é o que tem a ver aqui com a gente em bioquímica, quanto pelo fato de que é um começo, né, a gente precisa começar a ter um norte para estudar esses assuntos bem complexos e multifatoriais. Então, sobre a infecção em si, né, eu trouxe aqui um resumo sobre o mecanismo de acoplamento da a membrana do pelo vírus à membrana do hospedeiro, né, na célula do hospedeiro. Essa imagem aqui é uma imagem bem sintetizada, bem simplificada, por um público leigo, perdão, é uma imagem da BBC. Então ela mostra, assim, o coronavírus, interagindo com os receptores, hã, ACE2, né, que são os receptores da enzima conversora de angiotensina, que tem afinidade pela proteína spike presente na superfície do vírus, né. Lembrando que o coronavírus os coronavírus, eles têm essa estrutura e esse nome, porque eles têm uma estrutura que parece uma coroa, né, as proteínas spike estão inseridas ali na membrana fosfolipídica, hã, da estrutura viral. Essa membrana spike, né, bem famosa, ela tem várias subunidades que cada subunidade vai interagir, vai ter uma via de sinalização para levar à fusão entre membranas e, a entrada do vírus na célula propriamente dita, né. A partir do momento que o vírus consegue entrar na célula, tem uma lise endossomal ali e, tem a liberação do RNA viral, ele consegue se replicar e levar à infecção. Já aqui a gente tem uma figura mais atualizada e mais completa, né, desses mecanismos todos. Então, bem resumidamente, vou tentar, né, vou tentar resumir. Nessa parte, sinalizada com A aqui da figura, a gente tem representado a dependência da ligação aos receptores, ACE2, né, que são os receptores de enzima conversora de angiotensina 2, pelo domínio S1 da proteína spike. Então, esse domínio da proteína, na superfície do vírus, se liga ao receptor na membrana, que leva uma sinalização, que começa a fusão, né, o acoplamento entre membranas ali para fusão que forma que o vírus se aproveita de parte da membrana da célula para formar um endossomo, né, então dentro da célula, já no citoplasma, tem essa formação endossomal, que é dependente de clatrina para ser lisada e liberar, o RNA viral para replicação, né, então essa é uma via. A outra via que é representada, pela letra B, é a mediação pela serina-protease transmembrana 2, né. Essa protease transmembrana, ela ativa os domínios tanto S1 quanto S2 da proteína spike através de clivagem, me fugiu a palavra, perdão. Ela cliva, né, e consegue ativar esses 2 domínios e permite um acoplamento e uma entrada no vírus da célula diretamente, sem precisar da formação do endossomo, então é um mecanismo não dependente de clatrina, né. Esses são os 2 principais mecanismos descritos, da entrada do vírus na célula. Inclusive essa serina-protease transmembrana 2 tem sido um alvo farmacológico para farmacoterapias contra a Covid-19. A gente viu isso aí na prova, né, então acho que vocês vão lembrar. Essa figura basicamente ela faz uma comparação entre a entrada do vírus, no sistema respiratório, né, que vai dar aquela sintomatologia pulmonar toda, né, a exacerbação pulmonar característica da doença, que é um SARS, né, os vírus SARS são síndromes respiratórias agudas. E, ele fala essa figura fala um pouco e esse artigo, né, fala um pouco sobre a entrada do vírus, no sistema nervoso central. É basicamente o mesmo mecanismo descrito anteriormente, a única diferença é que aqui o vírus precisa atravessar a barreira hematoencefálica. Ou seja, quando ele consegue fazer isso e adentra o sistema nervoso central, tá bem associado a uma rota aí de neurodegeneração. Então é um mecanismo que quando o vírus consegue desenvolver, consegue replicar, né, é bem danoso ao hospedeiro. Então sobre a síndrome pós-covid, né, o que que ela é? Todo mundo já ouviu falar de gente que pegou covid, se curou da covid, né, seja tenha mesmo que tenha tido uma trajetória sintomática ou assintomática, é uma doença autolimitada, a covid-19 a princípio, né, a menos que tenha alguma complicação ou o desenvolvimento dessa síndrome. E as pessoas relatam alguns sintomas, né, que a gente chama usualmente de sequela. Então os pesquisadores têm se empenhado em entender melhor como é que são os mecanismos disso, se são apenas sequelas, se tem uma síndrome, associada subsequente, se é uma condição crônica depois, se é uma questão passageira, se ela vai ficar para sempre, se não, né, tudo isso os pesquisadores estão tentando elucidar um pouco melhor.
Então, tem saído algumas reportagens na mídia ultimamente sobre a tal da Covid longa. O que que seria a Covid longa, né? A gente teria a separação do ciclo do vírus desde a entrada na célula. Deixa eu passar o slide aqui, pra vocês vão entender melhor. Desde a exposição, né, a entrada na célula, até a parte sintomática e até a resolução, né, da infecção, até a semana 4 aqui, essa seria a tal da Covid aguda, né, que seria a infecção, é a Covid-19 propriamente dita. E do meio para a direita a gente teria a chamada síndrome pós-Covid, hã, ou a Covid continuada ou a Covid longa, né, então essa separação entre Covid aguda e Covid longa, em relação é uma a gente não tem uma congruência nas definições ainda. Voltando aqui para citar então alguns sintomas, né, os mais comuns que a gente vê em praticamente todo mundo que recém pegou covid e se curou ou há mais tempo, né, são os sintomas respiratórios residuais, né, a dispneia, aquela falta de ar e aquela fadiga, né, de sobe 3 lances de escada e já tá cansado. Aí tem alguns sintomas, perdão, mais, severos, né, que seriam hematológicos, renais, e endócrinos, né, a gente tem aí uma descrição de alguns pacientes com diabetes que tenha uma descompensação depois da infecção, mesmo que ele já não tenha mais, vírus ativo se replicando no corpo, ele ainda tenha esse tipo de sequela, com alguns mecanismos que eu não vou entrar também, no mérito para não me alongar demais. Geralmente os que mais requerem hospitalização são os eventos cardiovasculares e pulmonares, né. Aqui a gente tem, alguns casos de insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e dor no peito, que estão bem relacionados a esses eventos hematológicos, né, que são os eventos trombóticos estão bem associados tanto à Covid-19 quanto à síndrome pós-Covid. Para deixar bem claro aqui, né, voltei também nesse slide de novo, então não vai e volta, mas, a diferença entre a Covid-19 em si e a síndrome pós-aguda, temporalmente, seria, esse tempo, né, depois da quarta semana, quando a doença já se resolveu e a gente consegue dizer que o indivíduo está curado da infecção. Hã, a síndrome pós-Covid em si, ela pode durar de semanas a meses, tem sido bastante variável, né, a pandemia está desde 2020, a gente tem só 2 anos, no máximo, de acompanhamento de alguns pacientes que pegaram lá no início, então muita coisa ainda vai surgir na literatura a partir de agora. Então o que que caracteriza, né, essa síndrome pós-Covid? Como que acontece, como que o indivíduo se cura da Covid-19 em si e começa a desenvolver isso? Hã, a hipótese, né, a partir desses artigos de revisão é o seguinte, como é uma infecção viral, ela, né, desencadeia a liberação e maior expressão de citocinas pró-inflamatórias, é a tal da tempestade de citocinas, bem famosa, né. Essa figura aqui é bem legal, porque mostra os principais marcadores moleculares, de cada fase da Covid-19, né, que seria a Covid aguda. Então, basicamente, essas citocinas pró-inflamatórias, elas, provocam o recrutamento imunológico, né, da resposta imune, que vai levar a um quadro de inflamação aguda, né. Então a gente tem uma fase hiperinflamatória, né, que seria a fase severa, que seria a última fase da infecção, a última fase da Covid-19. E o que que caracteriza a síndrome pós-Covid, então, né, seria a transição dessa inflamação aguda para uma inflamação crônica, né. Que acontece? A inflamação deveria se resolver, os marcadores inflamatórios iriam, baixando e o corpo entraria na homeostase de sempre, né. Mas por alguns motivos que essa parte não está bem elucidada ainda, hã, o que que leva a essa continuação, né, da inflamação, mas o grande componente da síndrome pós-Covid é essa persistência na inflamação generalizada. Aqui eu trouxe outro infográfico, né, sobre essa aqui sim é sobre a Covid-19, né, que seria sobre a fase aguda. Hã, os biomarcadores, aqui eu vou entrar mais naquela parte bem bioquímica mesmo. Rapidinho então, no fígado, o que que acontece? A gente tem maior expressão, né, em amostras periféricas, a gente fala no fígado aqui, mas na verdade seriam impactos hepáticos, né, mas, seriam amostras de sangue. Hã, essas amostras têm uma elevação na ALT e na AST, né, aquelas aminotransferases que a gente viu ao longo da disciplina,
Também tem um aumento na lactato desidrogenase, né, nas bilirrubinas e na tal da gama-GT, a gama-glutamil transpeptidase. Isso tudo pode, se continuado, podem ser marcadores para a gente ficar atento em lesão hepática. Numa visão cardiovascular, então, né, a gente tem o aumento da troponina, do peptídeo natridiurético, né, que é um preditor de insuficiência cardíaca quando aumentado. A gente tem, maior expressão da creatina fosfoquinase, a CK, né, que está relacionada à fibrilação atrial quando também aumentada. E a gente tem principalmente aqui que são esses são parâmetros que os médicos sempre pedem para a gente exame, na suspeita de covid ou para avaliar a chance de desenvolvimento da uma exacerbação, né, uma complicação da doença é o tal do dedímero e o tempo de protrombina, né. Isso aqui seriam para avaliar, eventos trombóticos, né, que são uma das maiores causas de complicação da doença. Em relação à função renal, eu achei bastante literatura bem recente agora sobre os marcadores, de creatinina e da ureia no sangue, né, que a ureia no sangue, hã, teria níveis tóxicos, se estiver muito elevada. Então, quando se essa condição estiver bastante sustentada, ela é bem preditiva de uma injúria renal ou, hã, como é que eu vou explicar para vocês? Tem sido associada como fator preditivo do desenvolvimento dessa síndrome pós-covid. Mas, são evidências pouco, muito baixas por enquanto, então não vou trazer como informação aqui. De forma global, então, né, a gente tem a resposta a essas citocinas pró-inflamatórias, né, daquela tempestade de citocinas que eu comentei antes. Então, a partir delas vai levar, a uma resposta imune que contém maior expressão de leucócitos, de neutrófilos, procalcitoninas, proteína C reativa vai estar mais expressa também, ferritina, interleucinas, hã, ao passo que linfócitos e eosinófilos e plaquetas vão estar diminuídas. ESR, que representa o tempo de hemossedimentação, né, que é um exame, bem utilizado nas análises clínicas, é um exame simples que a gente coloca o sangue num tubo de ensaio e vê o tempo que ele demora para as hemácias sedimentarem, né, mais rápido, quanto maior for o tempo, está associado a é um marcador, inflamatório, né, quando o paciente, hã, cujo sangue, custo preveniente, tem essa velocidade de hemossedimentação alterada, se prossegue com investigação diagnóstica para ver o que levou a essa inflamação, periférica. Então aqueles que eu mencionei agora são os marcadores da Covid-19, né, que basicamente são os mesmos, da síndrome pós-Covid, em geral. Trago aqui então, a contrapartida, né, da hipótese, inflamatória da depressão. O que que acontece? Observem aqui também os marcadores pró-inflamatórios, né, as citocinas. O componente inflamatório da depressão é o seguinte, né, não vou entrar muito a fundo nisso, mas, se descreve que pacientes com transtorno de depressão maior ou com apenas com a depressão como sintoma, eles têm um componente inflamatório muito importante, principalmente aqueles pacientes bem refratários ao tratamento. Essa é a hipótese inflamatória, né, que entra junto com a hipótese monoaminérgica dos transtornos mentais. Digo mental, porque nem tudo hoje em dia é manejável apenas pela psiquiatria, né, lembrando que a psiquiatria é uma especialidade médica. Então, explicando esse esqueminha aqui, né, a partir dessa maior expressão de citocinas pró-inflamatórias, se leva a uma resposta inflamatória, que leva, por sua vez, maior expressão e maior produção de citocinas, né, sejam quimiocinas ou interleucinas, que por 2 vias, né, tanto da resposta inflamatória vai levar ao desfecho da depressão, quanto para uma outra via, que é uma desregulação do eixo HPA e uma diminuição na produção de neurotrofinas, né, de fatores neurotróficos, vai comprometer o funcionamento de algumas regiões do córtex pré-frontal, do hipocampo, e vai levar a aqueles efeitos deletérios, nas monoaminas, né, que tem aquela questão da transmissão serotoninérgica, que é a hipótese mais antiga e mais bem descrita para a depressão. Então, qual que é a hipótese aqui, né, seria que a infecção pelo vírus SARS-CoV, pelo coronavírus, levaria a essa
tempestade de citocinas, perdão, que desencadeia essa coisa arada toda, né. Então a hipótese é o quanto a infecção viral pode desencadear, essa sintomatologia toda mesmo em pacientes que não têm uma depressão de base e como pode piorar em pacientes que já têm uma depressão, como componente de um transtorno maior. Sobre o resultado das revisões então, aqui a gente entra um pouco sobre transtorno, né, observem que aqui já fala em MDD, né, que é transtorno de depressão maior. Então, esses são os resultados dos marcadores moleculares, comuns à Covid-19 e ao transtorno de depressão maior, né, a depressão e a Covid. Rapidinho aqui, em azul, né, nessa parte a gente tem a parte das citocinas, né, e várias interleucinas, principalmente a interleucina 6, está tanto mais expressa na Covid quanto na depressão. E em geral, assim, ó, tirando algumas interleucinas bem específicas da depressão maior, que são aquelas bem complicadas de estadiamentos da doença bem avançados, elas estão presentes também na Covid-19, tá? É a questão da tempestade de citocinas. Em verde, a gente tem a parte dos aminoácidos, né? A gente vê que tanto na depressão quanto no Covid, a gente tem menos triptofano, menos serotonina, mais hidroxiquinurenina, e menos, ácido quinurênico, né, que é um produto da degradação do triptofano. Tudo isso indica que a rota a via metabólica da quinurenina, né, que é uma rota metabólica que leva à produção de NAD+, pode estar regulada negativamente tanto na depressão maior quanto na Covid-19. Esse é um dos alvos de pesquisa, adiante aí. Em amarelo, a gente tem a parte dos fatores de crescimento, que nesse caso, só o BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do sistema nervoso central, envolvido com plasticidade cerebral, estava menos presente na Covid-19 e na depressão também. Com tudo isso, né, o que eu quis dizer com tudo isso, com essas eu não, os autores quiseram dizer com essas revisões todas, né, que sim, os resultados, estão em conformidade com os relatos, né, então, ou seja, existe uma relação, teórica comum, né, uma hipótese bem concisa de relação entre os sintomas depressivos e a infecção pelo SARS-CoV-2. Foram encontrados vários marcadores moleculares comuns entre, né, outros transtornos bem descritos pro sintoma depressivo e para a Covid longa, né, a síndrome pós-Covid e também para a Covid aguda, que embasam essas hipóteses, né, que servem de evidência para essas hipóteses. E o que isso quer dizer, né? O desafio da comunidade científica agora é interpretar esses dados de forma cuidadosa para possibilitar novas pesquisas que levem uma aplicabilidade, uma replicabilidade, né? Então eu juro que é o último artigo que eu trago, esse último artigo aqui, que é um estudo de coorte. Vou dar só uma pincelada nele, na introdução dele ele fala sobre essas revisões anteriores que eu citei, e ele utilizou um banco de dados enorme de mais de 70 milhões de indivíduos, proveniente de um sistema integrado online de registro em saúde nos Estados Unidos. É incrível que eles não tenham um sistema universalista, mas eles tenham um software integrado. Pelo que eu entendi, eles funcionam basicamente tipo o SNGPC nas farmácias, não sei se vocês conhecem. Mas resumindo, esse grupo de pesquisa pegou essa amostra de cerca de 70 milhões de indivíduos e selecionou, esses 62.354, para traçar algumas linhas, para avaliar certos desfechos. Os critérios de inclusão, então, foram esses 62 mil e tantos pacientes ali, eles foram incluídos num estudo longitudinal, né, foi um follow-up, de cerca de 2 anos, acompanhando eles desde que eles tiveram a Covid-19 e como foi o desenvolvimento, e evolução do caso de cada um, né. Então, a partir disso, tiveram alguns resultados. Dando uma pincelada rápida, porque eu já estou estourando meu tempo, se concluiu, a partir dessa N enorme, né, uma amostra enorme, que indivíduos com patologias prévias, né, que já tinham uma psicopatologia de base, eles tiveram pioras nos sintomas, às vezes eles já estavam até em remissão e eles voltaram a ter essa sintomatologia depressiva.
E a grande questão é que indivíduos saudáveis antes da Covid-19, que nunca tiveram esse tipo de manifestação, passaram a ter esses novos sintomas, né. Entre eles estão aí os sintomas cognitivos, perdão, neurológicos, e tem a questão da dispneia bem presente, que é a falta de ar, né. Então, por fim, a partir desses resultados, essa conclusão que eles obtiveram, né, daqueles 2 desfechos, eles traçaram essa discussão bidirecional, né, no sentido de que, não só transtornos psiquiátricos, perdão, assim, ó, não só, a infecção pelo vírus é um evento que piora os transtornos psiquiátricos prévios ou provoca sintomas, novos em pacientes que não tinham, transtornos depressivos, né, como também ele se apresenta como um fator de risco pra contração da Covid-19, né, pra infecção da doença, ou seja, pacientes psiquiátricos, eles têm mais risco de desenvolver a Covid-19. Eles não entraram na discussão, eles não falaram muito sobre os porquês disso, entra naquela parte, biopsicossocial que eu falei lá no início, mas, isso foi interessante porque eles propuseram então, sugeriram como esses indivíduos, né, pacientes psiquiátricos deveriam ser considerados um grupo de risco frente à pandemia, e não são, né. Também citam algumas lacunas não respondidas, né, principalmente aqui qual que seria a principal questão que intriga todo mundo é por que que alguns indivíduos se recuperam da Covid-19 sem sequelas, né, eles terminam na Covid aguda, e outros partem para uma cronificação da doença, né, e quais seriam os fatores determinantes, o que é que poderia se evitar a partir disso, e como isso tudo acontece. Por fim, aqui estão todas as referências que eu utilizei ao longo desse vídeo. Eu vou deixar o link daquelas 3 principais revisões na descrição aqui embaixo, para quem tiver interesse na leitura. E agradeço a atenção de todo mundo, quem chegou até aqui. Eu me coloco humildemente à disposição em caso de dúvida dos colegas, né, mas espero que não venha nada muito cabeludo. E fiquem à vontade para debater sobre o assunto, né, comentar como é que foi a experiência individual de vocês. Eu particularmente, quando eu peguei covid, né, vou entrar em papagaiada aqui agora, eu senti sim alguns sintomas, eu me senti mais deprimida e anedônica por várias semanas depois de ter pegado o vírus e me recuperado do vírus. Então isso me motivou bastante a ir atrás dessa revisão de literatura. E é isso, queria perguntar para vocês, estou curiosa de saber se mais alguém sentiu algo parecido. É isso, beijos, se cuidem, até a próxima.